Se os herdeiros estão brigando pela posse do imóvel do falecido, adiar a organização só aumenta custo, desgaste e risco. Em poucos minutos você vai entender como usar o inventário para pacificar a posse e, quando couber, estruturar um pedido de usucapião em nome do espólio com menos atrito e mais segurança. O ponto de partida é simples, mas muitas vezes ignorado. Inventário não é apenas para dividir bens, é o processo que organiza a situação jurídica e a posse do patrimônio deixado. Quando há múltiplos herdeiros e cada um puxa a chave para um lado, abrir o inventário cedo costuma ser o caminho mais inteligente para centralizar decisões e evitar medidas paralelas que se contradizem. As situações recorrentes você provavelmente conhece. Um herdeiro mora sozinho no imóvel há anos. Outro paga IPTU e manutenção. Um terceiro quer vender para resolver a vida. E a matrícula, quando existe, está com dados antigos, sem refletir construções, reformas ou mesmo o falecimento do titular. Nessa mistura surge a falsa sensação de que basta acertar entre a família. Na prática, sem inventário, ninguém tem legitimidade formal plena para representar o conjunto dos herdeiros e qualquer acordo improvisado pode quebrar no primeiro obstáculo registral ou judicial. O que muda para você quando o inventário entra em cena é direto. Ao abrir o inventário, o juiz no judicial ou o tabelião no extrajudicial, quando há consenso e documentos em ordem, reconhece a figura do inventariante. É essa pessoa que passa a administrar o espólio, inclusive organizar o uso provisório do imóvel, receber e pagar despesas e conduzir providências de regularização. Isso tira a disputa do improviso e coloca a conversa dentro de um procedimento com começo, meio e fim. Talvez você pense, vamos primeiro decidir quem fica com a posse, depois a gente regulariza. Ou ainda, eu entro sozinho com o usucapião que resolve mais rápido. Eu entendo a pressa, só que na prática essas saídas costumam custar mais. Decidir posse no grito vira litígio paralelo com o risco de liminares, cruzadas e duplicação de custas. E o usucapião individual, quando a posse era do falecido e se transmitiu à herança, pode esbarrar na legitimidade e nos requisitos legais. O caminho mais seguro, muitas vezes, é reconhecer que a posse integra o acervo hereditário e tratar disso dentro ou a partir do inventário. Existe também a crença de que deixa como está porque ninguém vai mexer. A experiência mostra o contrário. O tempo desorganizado encarece. Sem inventário você perde previsibilidade, sem documentos você perde força de negociação. Sem estratégia você abre espaço para medidas de urgência que drenam tempo, dinheiro e paz. E quando alguém finalmente precisa vender, financiar ou regularizar, descobre que a estrada ficou mais longa. Quero te oferecer uma imagem simples. Pense no inventário como uma mesa grande, onde todas as peças do jogo são colocadas à vista. Enquanto cada herdeiro guarda uma peça no bolso, ninguém enxerga o todo e as decisões ficam truncadas. Ao centralizar as peças, você consegue enxergar caminhos, acordo de uso provisório, compensações equilibradas, eventual venda, formalização de títulos e, em certos casos, a própria usucapião pelo espólio, se os requisitos legais estiverem preenchidos. Agora vamos ao que interessa. Como isso se resolve na prática? Abrir o inventário organiza a legitimidade. O inventariante, uma vez nomeado, passa a ter a responsabilidade de administrar o bem, prestar contas e buscar as providências necessárias. Com essa chave institucional é possível, por exemplo, definir regras temporárias de uso do imóvel, como turnos, exclusividade com compensação ou locação a terceiros com rateio claro, reduzindo fricção. Se um herdeiro estiver usando o bem com exclusividade, é possível discutir, conforme o caso, uma compensação financeira ao conjunto, reconhecendo que posse exclusiva gera benefício exclusivo que precisa ser equilibrado. Com o inventário em andamento, você cria a trilha documental que faltava, reúne certidões, regulariza cadastros, atualiza a matrícula quando houver título hábil e mapeia lacunas que isoladamente travariam qualquer pedido. E é nessa fase que entra a conversa responsável sobre usucapião. Se o falecido exercia a posse mansa, contínua, com ânimo de dono, pelo tempo exigido em lei, e se essa posse se transmite ao espólio, é possível, em determinadas situações,
pleitear uso capião em nome do espólio. Isso vale tanto na via judicial quanto em hipóteses específicas e com concordâncias necessárias na via extrajudicial. Não é atalho, nem promessa, é um caminho jurídico que depende de prova robusta e de requisitos bem definidos. É importante reconhecer os limites para não criar expectativas irreais. Cada comarca, cada serventia e cada cenário familiar pode impor exigências distintas. O uso capião demanda tempo de posse qualificada, sem oposição eficaz, além de elementos como planta memorial, anuência de confrontantes ou instrução probatória substitutiva, quando não houver anuência. Áreas públicas, faixas de preservação ou imóveis com restrições urbanísticas ou ambientais seguem regras específicas, e conflitos intensos entre herdeiros podem exigir mediação, perícias e decisões judiciais, o que pede calma e método. Mesmo assim, há 3 ganhos concretos quando você adota a estratégia certa. Primeiro, você reduz medidas paralelas e contraditórias porque centraliza o debate no inventário e alinha expectativas. Segundo, você organiza o uso provisório com critérios, evitando que a posse vire fonte permanente de injustiça percebida. Terceiro, você prepara com documentos e fatos qualquer passo subsequente, seja a venda, a regularização registral com títulos ou o pedido de uso capião pelo espólio, quando o caso comporta. Agora, o que fazer a partir de hoje sem improviso? Comece levantando informações e documentos, certidão de óbito, documentos pessoais dos herdeiros, certidões dos imóveis, carnês de IPTU ou ITR, contas de consumo, fotos e registros que mostrem a realidade da posse ao longo do tempo. Em paralelo, faça um cronograma simples do histórico do imóvel e da ocupação. Quando começou, quem morou, quem pagou, quais intervenções foram feitas e quais provas existem disso. Essa linha do tempo será decisiva para qualquer decisão. Na sequência, dê o passo institucional se houver consenso básico e os requisitos legais estiverem presentes. Avalie o inventário extrajudicial, que costuma ser mais ágil. Se não houver consenso, siga pelo judicial, pedindo a nomeação de inventariante e medidas de administração do bem que preservem o patrimônio e reduzam o conflito. Fixar regras provisórias claras, inclusive sobre despesas e eventual compensação por uso exclusivo, costuma acalmar os ânimos e proteger o valor do imóvel. Com o inventário devidamente instaurado e a administração do bem sob controle, analise tecnicamente a via de regularização adequada. Quando existe título registrável disponível, trabalhe para levá-lo a registro e atualizar a matrícula. Quando não existe título e a posse do falecido preenche os requisitos legais, estude a viabilidade de uso capião em nome do espólio, cuidando da prova e dos atos preparatórios. Em cenários de divergência de área ou confrontações, avalie retificação de registro e, se a realidade for de núcleo informal, verifique a hipótese de regularização fundiária conforme a legislação aplicável. Tudo com responsabilidade e sem prometer o que depende de terceiros, prazos oficiais e análise específica. Perceba como a ordem dos fatores melhora o resultado. Primeiro, legitimidade e organização via inventário. Depois, administração provisória para reduzir atrito. Por fim, a escolha técnica da via de regularização, com base em fatos e documentos. Esse encadeamento evita idas e vindas caras, melhora a qualidade das decisões e preserva relações familiares que muitas vezes já estão no limite. Se eu pudesse deixar uma mensagem central, seria esta: conflito de posse entre herdeiros não se resolve em conversas esparsas e decisões isoladas. Resolve-se com processo responsável, documentação e método. O inventário é a mesa comum, a administração correta é o freio de arrumação. E a regularização, seja por título, seja por uso capião, quando cabível, é a porta de saída para uma divisão justa e eficiente. Cada caso exige cuidado responsável. As linhas que eu trouxe aqui ajudam a decidir melhor, mas não substituem a análise individual da sua realidade, dos seus documentos e das regras locais. O importante é dar o primeiro passo certo, no tempo certo e sustentar o ritmo até o fim. A organização evita conflito. Decidir no tempo certo
protege a família e preserva o patrimônio. Se este conteúdo te ajuda a pensar melhor, compartilhe com quem precisa refletir sobre isso. Inscreva-se no canal. Fique com Deus e lembre-se, juntos podemos prosperar.